pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e hoje vou estar fazendo mais uma receita com vocês. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço um pãozinho, aquele pãozinho rápido, para você estar fazendo para o seu lanche da tarde, para sua família, ou mesmo quem faz para vender, é uma ótima dica. Então vamos lá. O que eu vou utilizar para fazer esse pãozinho? Vou fazer ele em mini pão, mas você pode fazer um pão grande também, se preferir, tá? Tenho aqui 500 gramas de farinha de trigo. Farinha de trigo que eu uso é a farinha especial para pães, tá? Então, sempre utilizam uma farinha de boa qualidade para que o resultado do seu pão seja de acordo, tá bom? 500 gramas, então. 50 gramas de açúcar, um ovo, 10 gramas de sal, 150 gramas de creme de leite e 5 gramas de fermento seco, biológico seco. 250 ml de água morninha, tá? Essa minha água está morna porque aqui onde eu moro é muito frio. É um lugar bem frio. Rio Grande do Sul agora, nessa época, é 2, 3 graus. Então, se eu utilizar água fria, ele vai demorar muito tempo para crescer o meu fermento. Então, por isso que eu utilizo água morna. Mas você que mora num lugar mais quente, você pode estar utilizando água fria ou temperatura ambiente, como for na sua cidade, no seu local. Então, o primeiro passo para fazer um pão, eu sempre começo hidratando o fermento. Tenho aqui as 5 gramas de fermento, vou colocar uma colher ou duas de farinha, vou misturar bem e aí então vou colocar um pouco da minha água. Esse processo é fundamental para qualquer tipo de pão para ver se o meu fermento está de acordo. Porque se por acaso o meu fermento não crescer, eu não vou precisar dar continuidade nesta receita. Não vou correr o risco de estragar os outros ingredientes. Então, por isso que eu sempre faço a hidratação e aguardo que o meu fermento cresça e se transforme em uma esponja. Vou colocar aqui mais ou menos uns 100 ml de água, tinha 250 inicial, vou misturar bem e vou aguardar em média uns 10 minutos para que esse fermento cresça. E aí então, na sequência, vou dar continuidade ao nosso pão. Então, misturei bem e agora vou deixar ele aqui paradinho até ele crescer. Aí eu volto para mostrar para vocês. Então, aqui, pessoal, 10 minutos se passaram e olha o meu fermento como cresceu, ó. Tá quase derramando, ó. Se transformou em uma bela esponja. Então, eu sempre recomendo ativar o fermento e deixar ele crescer até formar uma esponja. Então, vamos dar início ao nosso pão. Em uma bacia, vou colocar a farinha de trigo. Tenho aqui 500 gramas de farinha de trigo. Eu deixo só um pouquinho para trás, para depois, na hora que eu vou cilindrar o meu pão, eu preciso colocar um pouquinho de farinha, mas é o quê? Umas 30 gramas no máximo, é um pouquinho só. Vou colocar o ovo, dou uma leve batida nele. Um ovo, temperatura ambiente, tá, pessoal? O açúcar, 50 gramas. É um pão que fica levemente doce, tá? Eu gosto dos meus pães mais adocicados. O sal, misturo na farinha, 10 gramas de sal. E aqui a gordura que eu vou estar utilizando. Então, eu vou utilizar creme de leite. Por que o creme de leite? O creme de leite vai deixar a massa desse pão mais macio, mais fofinho. Vai ficar aquele pão bem macio, bem gostoso. Tenho 150 gramas de creme de leite. Aquele creme de leite de caixinha, tá, pessoal? Se você for utilizar nata, pode colocar um pouco menos que as 150 gramas, porque a nata contém mais gordura que o creme de leite, tá bom? E agora, então, o fermento. Vou colocar o fermento e aí, então, vou dar início ao nosso pão.
Vou colocando a água aos poucos, o necessário para que a massa solte da minha mão. Mão na massa, que o gostoso é estar sentindo a massa quando a gente faz um pão, passar a nossa energia para a massa, para que ela fique de acordo. Aos poucos vou colocando a água e vou misturando. Aqui eu estou utilizando uma receita pequena, é apenas meio quilo de farinha, 500 gramas, porque como eu faço bastante pães para fazer as receitas, senão acaba sobrando. Mas se você tiver a sua família maior ou quiser uma quantidade maior, é só dobrar a receita. Faça com 1 quilo e aumente os outros ingredientes. Essa massa fica bem macia, bem gostosa de trabalhar. Vou colocando a água e vou misturando. Depois vou estar passando no cilindro para que fique aquele pão bem gostoso mesmo. Vocês vão ver que pãozinho mais gostoso que fica, mais bonito. Sempre aos pouquinhos com a água para não perder o ponto. E vou misturando. Então, aqui a minha massa soltou da mão. Ó, vocês podem ver que é uma massa bem macia, não é uma massa pesada, não é uma massa dura. Ela solta da mão e ela está pronta. Eu vou passar ela no cilindro, tá? Mas se você que não tem um cilindro, você pode estar sovando a sua massa na bancada, sempre rasgando a massa até que ela fique bem lisinha. Eu preciso atingir o ponto véu dessa massa, para que o meu pão fique de acordo. Eu vou lá para o cilindro, mas que você não tenha, você pode sovar na mão por uns 15 a 20 minutos, que o seu pão vai ficar bem gostoso também. Então, vamos lá para o cilindro agora. Só para mostrar para vocês, antes de ir lá para o cilindro, me sobrou um pouco menos de 100 ml de água. Então, eu utilizei 250 ml. Mas, conforme eu falei, vão colocando água aos poucos para não perder o ponto da sua massa, tá bom? Então, aqui, pessoal, eu vou passando até que a minha massa fique bem lisinha. Em média, umas 40, 50 vezes eu passo. Quanto mais lisinha, melhor o seu pão vai ficar. Então, aqui, pessoal, meu pão tá cilindrado. Olha que massa gostosa, ó, bem macia. E aí, vocês façam um teste para ver se atingiu o ponto véu do seu pão. Pega um pedacinho de massa e abram ela, ó. Ela tem que ficar quase que transparente, sem que estoure. Ela não pode rasgar, tá? Se você conseguir fazer isso, é porque o ponto véu da sua massa foi atingido. O seu pão vai ficar maravilhoso, tá? Então, é uma dica que eu dou para vocês fazerem esse teste. Agora, eu vou deixar essa minha massa descansando por 20 minutos. Podem ver como que é uma massa macia, ó. Se eu paro, ela quase pega na minha bancada, mas eu não vou mais colocar farinha, porque eu não quero que ela fique uma massa pesada. Então, por esse motivo que eu não coloco mais farinha. Vou deixar ela descansando 20 minutos e eu volto para então estar modelando os meus pãezinhos. Vou deixar eles crescer e depois colocar assar. Mas tudo no passo a passo para mostrar para vocês. Vou cobrir ela, vou colocar aqui nesse refratário, vou cobrir com uma toalhinha e 20 minutos depois eu volto novamente. Então, aqui, pessoal, 20 minutos se passaram. A minha massa já descansou, ela tá começando a crescer. E agora, então, eu vou dividir ela para estar fazendo os nossos pãezinhos, os nossos mini pães. Tenho aqui 990 gramas de massa e vou estar dividindo em 20 pãezinhos. Se você não tem uma balança em casa, você espiche ela que fique mais ou menos assim e aí corta no tamanho que você quer os pães, tá? Eu vou estar fazendo
pãezinhos de 50 gramas, para que todos eles ficam do mesmo tamanho. Então, vou estar separando cada massinha dessas para ficar com 50 gramas. E aí, na sequência, eu mostro para vocês todas elas separadinhas para que fique certinho. Se você espichar e cortar, você vê que vai dar mais ou menos, não vai dar muita diferença para quem não tem balança. Esse aí deu 48, mas eu vou fechar que fique nos 50. Então, para depois eles ficarem bem parelhos, bem bonitinhos na forma. Vou fazer isso e já volto para o vídeo não ficar muito comprido. Então, pessoal, separei a minha massa, dividi ela em 20 porções iguais. E agora, então, vou estar moldando os meus pãezinhos. Você pega uma massinha dessas, eu espicho ela, dou uma leve apertada. Você pode passar com um rolo também. Ó, dou uma apertadinha nela. E aí, depois eu venho enrolando ela assim, ó, apertando para que não fique ar. E aí, eu faço os meus pãezinhos. Ó. Deixo eles todos iguaizinhos. Isso vai deixar eles bem bonitos depois. A massa está bem gostosa. E assim eu vou fazendo. Ó. Vou espichando e vou puxando. Olha que pãozinho lindo. E assim eu vou fazer com todos eles. Já tenho uma forma untada. Uma dica que eu dou para vocês é que eu unto essas formas de alumínio com banha de porco. Você que tem em casa banha de porco, faça um teste. A banha não deixa o seu alumínio queimar. Então fica bem mais fácil depois a hora de limpar, de lavar a sua assadeira, que ela não vai estar queimada. Se você colocar outra gordura, óleo principalmente, o alumínio fica todo queimado. Então, vamos continuar. Vou espichando e aí vou moldando os meus pãezinhos. Procuro que eles fiquem todos do mesmo tamanho, para que ele fique depois asse por igual. Vou fazer isso e aí eu vou levar a minha assadeira com os pãezinhos dentro do forno com a lâmpada do forno ligada. O calor da lâmpada vai fazer com que o meu pão cresça de acordo, cresça mais rápido. Ajuda no crescimento o calor da lâmpada. Então, é uma dica para você que tem dificuldade agora no frio de estar fazendo o seu pão. Você pode fazer isso. Deixa ele modelado e coloque dentro do pão, dentro do forno, o seu pão, que com certeza vai ajudar no crescimento. Então, vou aqui continuando e já volto para mostrar para vocês. Aqui, pessoal, mais uma dica para vocês. Aonde finaliza aqui a emenda de baixo, vocês sempre colocam para baixo na assadeira. Porque senão na hora que ele vai crescer, essa parte vai abrir e vai ficar feio o seu pãozinho. Então, sempre virado para baixo. Se for preciso dar uma apertadinha, mas aqui não há necessidade, porque como a massa é bem macia, ela aderiu o pedaço final aqui. Mas se caso a sua massa for um pouquinho mais dura, mais firme, é sempre bom dar uma apertadinha e sempre virado para baixo, porque senão ele vai abrir, ó. Se eu colocar para cima, quando ele crescer, essa parte vai se abrir, vai ficar o seu pão deformado, vai ficar feio. Então, sempre viram para baixo. Então, aqui os meus pães já estão todos na forma, na assadeira. E agora vou levar lá para o forno com a lâmpada ligada e esperar até ele crescer. Então, pessoal, aqui os meus pãezinhos já cresceram. Eles demoraram uma hora e meia, mais ou menos, para crescer. E agora eu vou estar pincelando eles. Tenho aqui uma gema e um pouquinho de leite, tá? Misturei bem a gema com o leite e vou estar pincelando ele para que fique uma coloração mais de acordo. Delicadamente, porque eles já estão crescidos, eu vou passar essa mistura, então, em cada um deles.
O meu forno já está ligado, que daqui a pouquinho vou estar colocando eles a 170 graus por mais ou menos 35 minutos. Como são pãezinhos pequenos, não vai tanto tempo para assar. Mas aí eu passo certinho depois o tempo para vocês terem uma noção de quando forem fazer na casa de vocês. Vou pincelando todos eles para que fique todos eles com um dourado bem bonito. Se vocês quiserem, também não precisa pincelar. Aí fica a gosto de cada um. Eu vou pincelar para ficar uma coloração bem parelha, bem douradinho. Então, vou continuar e na sequência já vou levar para assar. Trinta minutos que os nossos pãezinhos estão no forno e eles estão praticamente assados. Agora vou retirar do forno, deixar esfriar um pouquinho para mostrar para vocês. Então, pessoal, aqui os meus pãezinhos recém-retirados do forno. Estão todos eles assadinhos, igual, bem parelho. Vou mostrar para vocês aqui como que eles ficaram. Olha isso, gente. Olha o que fica de macio esses pãezinhos. Eu não provei ainda, mas eu já conheço. Eu faço esse pão no meu trabalho e ele é muito, muito pedido. É muito vendido esse pão. Então, por isso que eu quis mostrar para vocês esta receita. Vou quebrar um aqui para vocês verem. Olha essa massa, essa textura. É maravilhoso. Vale muito a pena vocês fazerem. Super macio, muito bom mesmo. Então, era essa receita que eu queria dividir com vocês. Se a sua família for maior, vocês podem estar fazendo uma receita maior, porque eu fiz só com meio quilo de farinha. Mas aí vocês ficam à vontade para fazer como vocês querem. Esse pãozinho para aquele lanche da tarde é tudo de bom. Olha a textura desse pão. Eu não me canso de mostrar para vocês, porque quando uma receita é boa, eu gosto de dividir com vocês. Então, levo muito isso a sério, de prezar pelas receitas, de passar o mais correto possível. Quando vocês retiram do forno, vocês podem estar passando com um pincel manteiga ou margarina, que vai deixar essa coloração de mais dourado, de mais brilhante. Então, isso é uma dica para vocês, tá? Então, se vocês fizerem e quiserem manter o seu pãozinho congelado, vocês vão ter pão fresco por mais tempo. Depois vão retirando conforme a necessidade e descongelando naturalmente. Essa era a minha receita de hoje. Aproveito para convidar vocês a visitar o canal Sobrevivência e Terapia. Visitam, se gostarem, se inscrevam, acionem o sininho, que lá vocês vão encontrar muitas receitas e diariamente terá uma nova receita para vocês. Acionando o sininho, o YouTube avisa vocês a cada nova receita. Também temos a página com o mesmo nome, que é Sobrevivência e Terapia. Nos sigam na página e temos um grupo também no Facebook, que é Receitas de Todo Dia, Sobrevivência e Terapia. Tudo para poder passar para vocês um pouco do nosso trabalho. São muitos anos trabalhando na área de gastronomia e agora eu resolvi então dividir com vocês as receitas que eu costumo fazer. Espero que gostam, façam minhas receitas, mostram depois as fotos, o que fizeram, como ficou, que com certeza vai agradar a sua família ou seus clientes, porque são receitas testadas e aprovadas. Até a próxima receita, ficam todos com Deus e um beijo no coração de vocês.